Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Então, do último vídeo eu falei sobre as áreas desmatadas na Amazônia, são mais de 70 milhões de hectares e suficientes para desenvolver a região sem precisar desmatar um hectare sequer de floresta primária, já que é uma área semelhante àquela explorada pelo agronegócio brasileiro. E se nós usarmos de uma forma adequada e aproveitando aquelas que têm características desejáveis para desenvolvimento de sistemas produtivos, nós podemos então desenvolver a região sem precisar desmatar a floresta. E hoje eu vou falar de uma outra razão para não desmatarmos a floresta, que está relacionada com o ciclo de chuvas na boa parte da América do Sul. O pessoal chama de rios voadores, rios aéreos. Eles têm uma importância muito grande para o regime de chuvas, tanto na Amazônia quanto também na parte sul, sudeste, centro-oeste brasileira e também envolvendo alguns países da América do Sul. Então hoje eu vou falar sobre a importância desses rios aéreos e a importância da floresta para que a precipitação de chuvas. Se nós olharmos então a floresta intacta, nós vamos ver que ela tem árvores, principalmente árvores frondosas, e às vezes mais de 20 metros de altura, algumas ultrapassando inclusive 80 metros de altura, e elas têm uma importância muito grande para a formação de nuvens e de precipitação na região. Pesquisas mostraram que a evapotranspiração ela responde por mais de 50% das chuvas na Amazônia. O que vem a ser evapotranspiração? É aquela água que é evaporada do solo, dos rios, lagos, do oceano e também da transpiração das plantas. Então, a água que é absorvida pelas raízes das plantas, então é como se fossem bombeadas para a parte aérea e vão então formando aquela umidade do ar, formando as nuvens. E para vocês terem ideia, nós temos árvores muito frondosas aqui na região. Estou mostrando para vocês duas sumaúmas aqui em Manaus, comparando com o meu tamanho. E também no meio tem um texto falando que a maior árvore da Amazônia encontrada, evidentemente pode não ser a maior, mas tem outros que a gente não conhece, dependendo do local, de áreas remotas, mas a que foi encontrada é a Argelim Vermelho, que ela tem cerca de 88,5 metros de altura, lembrando então que o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, tem 38 metros. Então essa árvore é 2,3 vezes maior do que o Cristo Redentor. Ela tem cerca de 400 anos e está na floresta estadual do Pará, divisa do Pará com o Amapá. Então veja o tamanho de uma árvore dessa daí. E a quantidade de água que ela é bombeada, as raízes absorvendo do solo, da floresta e carregando para a parte aérea, e essa água vai evaporando, formando as nuvens. E se vocês pensarem bem, um metro cúbico de água são 1000 litros, nós temos árvores aqui que bombeiam por dia mais de 1000 litros por dia. Então imagina a quantidade de água que é jogada para a atmosfera, principalmente dessas árvores frondosas. Elas exploram às vezes um diâmetro acima de 100 metros, e exploram mais aquela parte superficial, mas também tem algumas espécies, dependendo do tipo de solo, principalmente solos arenosos, elas conseguem então penetrar no solo a mais de 6 metros, 8 metros, já encontraram até 18 metros de profundidade. Embora a maior parte das raízes fique na parte superficial, naqueles 30 centímetros, onde tem muita matéria orgânica, tem nutrientes, etc. Então, geralmente, 90% das raízes das plantas ficam nessa parte superficial. Mas temos aquela parte que se aprofunda mais no solo, absorvendo água, absorvendo nutrientes. Elas são extremamente importantes para o bombeamento de água que vem dos solos para a formação de nuvens.
e aí que cai em forma de chuva. Então é muito importante a gente ter essa noção. E nesse slide aqui eu mostro para vocês como é que o vapor de água é formado acima da copa das árvores, principalmente de manhã. A gente observa muito isso na floresta amazônica pela manhã, e também às vezes depois de uma chuva, etc., e elas formando as nuvens e depois caem em forma de chuvas. Agora, quando nós desmatamos a floresta, nós temos a transpiração, ela é quebrada, pelo menos naquela parte desmatada. E dependendo da área desmatada, da intensidade de desmatamento, leva anos e anos, às vezes décadas, para que a gente tenha árvores frondosas naquela mesma área. Então, a capacidade de evapotranspiração nessa área cai drasticamente. Aqui tem uma árvore, eu não sei, não consegui identificá-la, mas dá para ver o tamanho dela. Ela tem mais ou menos um diâmetro quase da minha altura, estou em torno de 1,60 m de diâmetro, e ela tem mais de 50 metros de comprimento. Dá para ver na segunda fotografia aí, que eu estou lá no meio do tronco dela, bem pequenininho no meio da fotografia. Se ela tem cerca de 50 metros, ela é mais alta do que também o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Talvez esse ano eu dê um pulo lá novamente nessa propriedade rural, e se eu for lá eu vou medir melhor o diâmetro, medir o comprimento dela, a altura, para ter um pouco mais de noção de tamanho dessa árvore, né? Evidentemente que essa árvore bombeava muita água para a atmosfera quando ela estava viva. E aqui vocês têm nesse próximo slide, e eu em cima da parte das raízes, aquelas raízes de suporte da planta, então ela já não absorve tanta água quando ela estava viva. Ela dá mais de sustentação da árvore. Mas veja o tamanho das raízes de suporte dessa árvore. E ao lado nós temos uma área totalmente desmatada de floresta e uma vegetação secundária lá no fundo. Evidentemente que o potencial de evapotranspiração nessa área cai drasticamente. Então a gente observa mesmo, dá para ter uma ideia de quanto de água deixa de ser jogada para a atmosfera quando a gente desmata uma área de floresta. E nesse círculo aí, tem uma plantinha, ela tem mais de 5 anos, não tem nem 50 centímetros de altura, e ela está num processo de restauração ambiental, numa área totalmente degradada, e que foi raspada aquela camada superficial do solo que tem matéria orgânica, o solo também um pouco compacto, e ela não consegue se desenvolver. E evidentemente que a capacidade de absorção de água do solo que ela tem, também de crescimento e também de evaporação, de transpiração, é muito pequena. É uma contribuição mínima. Então, essas informações, essas fotografias aí refletem como é o impacto de nós, seres humanos, na floresta, quando a gente desmata sem planejamento, sem conhecimento, sem realmente, de uma forma não sustentável. Isso daí vai refletir na Amazônia, mas vai refletir também nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Quanto menos vegetação nós tivermos aqui na Amazônia, menos nuvens são formadas e menos nuvens são transportadas para essas regiões, e fazendo com que haja um desequilíbrio do regime de chuvas, reduzindo drasticamente. Isso causa prejuízo para o agronegócio, que realmente precisa de chuva, e também no suprimento de energia, devido à redução dos reservatórios das hidrelétricas, fazendo então que haja um encarecimento da alimentação e também da produção de energia no nosso país. E também países vizinhos, estados, pela diminuição de precipitação. Mas elas também, esse regime de chuva, ele é alterado. Estamos fazendo pesquisas, nós percebemos às vezes que fica um tempo maior sem chover em uma determinada região. Ficou claro isso daí no interior de São Paulo,
se não me engano, no ano passado, aquelas nuvens enormes de poeiras que nunca foram vistas, e às vezes também uma precipitação muito pesada em outra parte do ano, então causando problemas de alagamentos nas cidades, em regiões, e prejudicando a população de um modo geral. Então está havendo já um certo desequilíbrio, possivelmente causado por essa ação dos seres humanos aqui na floresta amazônica, e isso acaba dando prejuízos muito grandes para o nosso país e para os países vizinhos. Então nós temos que ter uma certa conscientização de que o ideal era não desmatar mais a floresta, tentar resgatar aquelas áreas já desmatadas, aproveitá-las melhor. E quando há o desenvolvimento de uma nova vegetação, a floresta secundária, plantios de árvores, principalmente de árvores, esse ciclo hidrológico ele começa a se recuperar, mas vai levar décadas em algumas áreas da Amazônia. E nós temos que evitar que esse desmatamento, se for continuado, vai chegar num limite que não tem mais retorno. E muitas vezes o solo daqui tem dificuldade de retenção de água, as plantas ressentem muito e aí pode chama de savanização de algumas partes da Amazônia, então vai ficar complicado. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com isso daí. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que vocês continuem assistindo nossos vídeos, continuem curtindo nossas... se não se cadastraram ainda, não se inscreveram no nosso canal, por favor, se inscrevam, porque eu vou trazer mais informações aqui de um modo geral, do conhecimento de um modo geral, e não só da Amazônia. Obrigado.